Porque hoje, com as fotos, com os vídeos, a gente não sabe identificar mais o que é real e o que não é, né? Então, eu acho que a gente tem que treinar muito também o nosso olhar para conseguir identificar. Hoje, não ser Esse, passado para trás por conta dessas coisas, né? esse é um problema, Amanda, de curto prazo, para esse ano, para esse mês, para essa semana, talvez para amanhã já, que é a questão dos golpes na internet. Porque até então, o que estava acontecendo? Os golpes, eles estavam vindo muito, golpes no WhatsApp, todo mundo caindo nos golpes, os mais básicos possíveis. Só que daí eles usavam texto, eles clonavam o número do celular e tudo mais. Só que não existia a opção. Como é que eu confiava que o meu filho não tinha sido sequestrado? Entendeu? Porque os caras não tinham como colocar a voz do meu filho num áudio ou um vídeo do meu filho. Né? Eu não conseguia ver um vídeo que de O fato filho era o lá meu pedindo filho. socorro. Só que com a inteligência artificial isso acabou. Hoje, por exemplo, como eu tinha falado ali, eu posso falar em francês sem nunca ter falado uma palavra. Porque basta eu ter um áudiozinho qualquer de eu falando e eu consigo pegar e não só colocar em qualquer idioma, mas o Júnior Luz, por exemplo, ele pegou lá e fez uma safadeza comigo lá no evento, ele pegou e colocou eu falando um texto que ele queria. Exato. Então, é por isso que eu digo, a gente não vai conseguir mais distinguir o que é real e o que Exatamente. não é. Isso. E esse é um cuidado que as pessoas, Franklin e Amanda, as pessoas têm que começar a ter a partir de hoje. O pessoal que está ouvindo a gente aqui. Você não pode acreditar em mais nada, nem em vídeo, nem em áudio, nem em absolutamente mais nada. A verdade ou a realidade é uma coisa, agora, como diz aí o pessoal, realmente vai ser muito difícil de entender o que é uma montagem, uma fusão do que é a realidade. Mas Né? então, cara, isso, você falando isso aí, minha cabeça Isso, tá fazendo aqui outra turbilhão de coisas, porque assim, para quem me conhece sabe, eu sou advogado. sim. Né? Trabalho predominantemente na área criminal. Acredito que tenha policiais aí me assistindo ao vivo. Se não tem policiais ao vivo, vai ter mais tarde. Procedimentos policiais hoje, baseado em interceptações telefônicas, em quebra de sigilos de dados telemáticos. Eu vejo diariamente, Alta, pessoas sendo condenadas por um áudio que foi enviado. Agora eu te pergunto, e aí? As polícias, o Estado, ele vai contar com mecanismos tecnológicos à altura para criar freios e barreiras e filtrar aquilo que foi criado pela IA ou o que é real? Atualmente não. Não, né? Atualmente e até eu não. acho que se criar seria para grandes casos, né? Sim. Então imagina a quantidade de Porra, pessoas. cara, Teve um um filme, eu perigo. não lembro que filme que eu assisti, que eles pegaram uma menina matando um Colocaram cara o rosto e eles dela na colocaram cena. o rosto e jogaram no jornal, não foi ela e tal. Eu falei E isso hoje é muito a nossa realidade, né? Dá pra fazer. é a realidade. Porque o Brasil tem sido realmente alvo de muitos golpes, né, de tudo quanto é tipo, né? E com a IA, quando esses golpistas eles começarem a usar a IA, realmente vai ser um pandemônio. Exatamente. Vai ser um pandemônio. Aí tu pergunta se o sistema está preparado para isso. Não, não está. E ele demora. O sistema, vocês conhecem muito bem, o Estado em si, ele é muito burocrático, ele é muito pesado. Então, ele tem todo um processo lento, vagaroso de atualização, né? Então, por exemplo, assim, todas as mudanças tecnológicas que a gente teve para o Estado se modernizar, por exemplo, com a internet, com a era do computador, depende tudo de licitação, de vontade, de disponibilidade de recurso. Só que a inteligência artificial, ela não está nem aí para isso. Entende? É tipo... Só vai. Só vai. E então o sistema, olha, isso é uma coisa preocupante. Eu não sei como é que o sistema jurídico vai ter forças para poder lidar com isso. Mas perigo, uma questão cara. é certa. Perigo. A quantidade de ações e de problemas vai explodir. Isso não tem como ser diferente. Porque a possibilidade de adulteração, de falsificação de qualquer material, estou falando de qualquer material, desde uma foto, um vídeo, um áudio, qualquer coisa. Hoje eu posso pegar e fazer assim, ó. Hoje eu posso lançar uma música do Renato Russo inédita e ele cantando. Sim. Só que ele nunca escreveu a música, ele nunca cantou aquela música e eu faço ele cantando em vídeo. Só que ele nunca foi gravado aquela música. Olha isso. Fizeram
com Surreal. o Charlie Brown Jr., né? Charlie Faz, Brown, faz. aquela propaganda da Kombi também, acho que com a A Elis propaganda Regina. da Kombi, ali as pessoas começaram a entender pela repercussão e por ser uma propaganda grande, de uma coisa A icônica. massa, né? Como conseguiu ver. A massa disse, meu Deus, como é que isso é possível? Aquilo ali, existia já uma possibilidade de fazer aquele truque ali anteriormente à inteligência artificial. Existia. Né? Só que isso era muito dinheiro e era uma coisa que poucos poderiam fazer no mundo. Só que agora com a inteligência artificial, esse poder de você criar coisas para o bem e também criar coisas para o mal está na mão de cada humilde cidadão. Exato. Das pessoas que estão nos assistindo agora. Qualquer pessoa pode pegar e ter acesso a esses aplicativos e criar coisas positivas ou coisas negativas. O Júnior Luz, vocês vão ter que chamar o Júnior Luz. Tá? O Júnior já é... Já coloca aí na lista, tá Dai. na lista aí, o Júnior é nosso. O Júnior mostrou uma ferramenta lá, na Semana da Fotografia, um congresso que a gente fez lá em Curitiba, voltado para fotógrafos. Ele pegou e mostrou uma dessas inteligências novas que ele pega e transforma. Por exemplo, estou aqui, filmei o Franklin. Eu posso pegar e te transformar num desenho animado, simplesmente apertando um botão de inteligência artificial. Que é tipo assim, todo mundo vai ter a possibilidade de fazer animações, como a Pixar, por exemplo, que é o maior estúdio de animação do mundo, entendeu? Só que antes só a Pixar fazia. Porque E dava muito trabalho, né? muito trabalho, Fazer uma coisas de animação. meses de trabalho. Agora, simplesmente, você filma e a inteligência artificial vai lá e transforma você no personagem que você quiser animado. Quer dizer, isso quer dizer, para mim e para o Júnior, por exemplo, representa o quê? A gente está dando a ferramenta na mão de pessoas comuns de fazer algo extraordinário na nossa visão de mundo, entendeu? Só que daí tem essas pessoas ruins no mundo. E as pessoas ruins pensam, como eu vou usar isso para pegar e aplicar golpe nas pessoas? Então, infelizmente, tem um percentual de pessoas, né? Tem os alheios, uma massa muito grande, tem os entusiastas, que somos nós, que usamos as ferramentas, as novas tecnologias para a humanidade evoluir, para o bem da humanidade, para a gente evoluir também. E existem as pessoas que usam qualquer coisa que se cria para o mal. O WhatsApp, por exemplo. Né? Imagina, antes a gente pagava uma conta de telefone absurda, gigantesca. Aí surge o WhatsApp. O que a gente pensa? Nossa, isso facilita a nossa vida. Não melhorou a vida de milhões de pessoas? Sim. Mas aí sempre tem aquele grupinho lá que ele vai lá e usa essa tecnologia para aplicar golpes e tirar dinheiro das outras pessoas. Então é isso. Ô Alta, tu lembra da Second Life? Sim. Então, eu nunca me aprofundei muito com a Second Life. Só ouvi algumas coisas na minha época de faculdade, algumas passagens assim. Mas se for para fazer um paralelo, um confronto entre Second Life e inteligência artificial, a inteligência artificial arrasta. A Second Life ela acabou não sendo... como tecnologia, ela foi uma revolução, mas ela não emplacou. Né? Por quê? Porque ela nasceu no momento errado. No momento errado. Qual é o momento errado? O momento errado é quando você tem uma ideia que é muito boa, mas você não tem infraestrutura para aquela ideia prosperar. E cultura também suficiente para isso. Cultura, entendeu? Então, eu, por exemplo, na minha carreira eu tive muita sorte, por quê? Porque eu tive várias ideias e eu estava na hora certa e no lugar certo. Então, por exemplo, quando a gente saiu do analógico para o digital, o que eu fiz? Eu escrevi o primeiro livro sobre Photoshop para editar imagens digitais num programa de computador, que era o Photoshop na época. O Photoshop não é o que é famoso como é hoje. Isso foi lá em 2003, 2004. Eu disse, poxa, se as pessoas vão ter que fotografar digitalmente, elas vão precisar corrigir essas imagens digitalmente. E lá eu lancei o meu livro, Adobe Photoshop para fotógrafos e designers. E aí o que aconteceu? Né? Vendemos quase 100 mil livros desse no Brasil. Mas vamos imaginar... O Júnior está dizendo aqui, ó. Inclusive, já estou te clonando aqui, mestre Alta. Não, Júnior, seu safadinho, não deu, tu já fez maldade comigo, pô. Mas desculpa, eu te cortei. Fala do seu livro. Então, como é que é o nome do teu livro? Adobe Photoshop para fotógrafos e designers. Produção, né? já coloca na tela aí o livro do Alta. Ele tá esgotado, nem tipo... Não adianta. Eu fiz 5 livros e só tem uma edição ainda que tem unidades. Todos os outros são esgotados. Mas aí o que acontece? Só para a relação tempo e o momento que a gente faz as coisas. Se eu pegasse aquele mesmo conteúdo que eu lancei em 2004, se eu tivesse lançado em 2008 ou 2009, ele não venderia 1000 livros. Né? Por quê?
Porque é o momento, tem um momento certo da gente lançar e fazer as coisas, quando há uma convergência. Então, por exemplo, para você entrar em inteligência artificial, o momento é agora, nesse período, esse ano que vem, esse é o momento realmente de você se posicionar para esse mercado. Daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, vai ser muito difícil você conseguir o mesmo reconhecimento na inteligência artificial que você está tendo essa oportunidade hoje. Isso, ó, esse ainda é o que está disponível ainda, esse é o volume 3. Aquele olho ali é de inteligência artificial ou é o seu? Não, esse é a fotografia mesmo. É a fotografia. Ah lá, tá lá. Esse é a fotografia mesmo.